No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como precificar um investimento. Eu vou te dar as bases do pensamento lógico para que você aprenda a fazer assim. O objetivo desse vídeo, a gente vai fazer aqui o alinhamento de expectativas, não é que você saia, né, daqui sabendo fazer qualquer tipo de valuation, ou outros tipos de avaliação de empresas complexas, né? Não seria honesto da minha parte, né, eu te prometer isso. O que eu vou te ensinar aqui hoje é você ter um pensamento lógico, saber, né, como você faz algumas associações para que você consiga precificar, pelo menos mais ou menos, vários tipos de ativo, com base em informações, né, econômicas que você vai ter, comparando diferentes tipos de ativos para você entender, né, o que você tem que buscar mais retorno, porque aquele tipo de ativo vai ter mais risco. Então, esse é o único objetivo do vídeo. É um objetivo educacional. Então, o objetivo aqui é fazer você entender como as coisas funcionam, a lógica por trás da precificação de um ativo. Os exemplos aqui são meramente ilustrativos. Então, não tem nada de real, as contas não estão extremamente certas. É só, o viés dele é principalmente educacional. Então, aqui tem uma padaria. E a minha pergunta para você é: quer ser meu sócio? Eu tenho essa padaria, ela vende 1 milhão por ano. Então, a receita dela com vendas de pão, né, de outros produtos, né, da padaria é de 1 milhão por ano. E eu te pergunto, você quer entrar de sócio comigo nesse negócio? Quanto você está disposto a me pagar, né, por essa sociedade? Metade, metade, né? Eu fico a metade, você fica a metade. E quais perguntas você deveria me fazer para saber se você entra ou não de sócio comigo nessa padaria? Então, o lógico que você teria que me perguntar quais são os lucros, né, desse negócio. Então, você tem a receita. Eu falei para você que a receita é de 1 milhão por ano, mas não falei nada sobre o lucro. Você vai me perguntar qual que é o lucro, né? O que sobra depois que você paga todas as contas da padaria, salários, despesas, custos do produto que você fabrica, o pão e as demais mercadorias? Quanto que realmente sobra? Qual que é o lucro, né? O que fica lá no final? E aí a padaria lucra 100 mil por ano, tá? Então ela vendeu 1 milhão, ela lucra 100 mil. 50 mil reais seria a sua parte. Quanto você está disposto a investir por esse lucro, né? Quanto que você me pagaria para ter 50 mil por ano? Então, essa é um tipo de pergunta para você investir num negócio, né? Então, você tem que saber qual que é a receita, qual que é o lucro e quanto que você pagaria por esse lucro. E se eu te cobrar 500 mil reais para que você ganhe esses 50 mil por ano, tá bom ou tá ruim? Você faz a conta aqui, ó, se eu te cobrar 500 mil reais nesse negócio que lucra 50 mil por ano, se o lucro permanecer estável, você vai demorar 10 anos para ter esse dinheiro de volta. Tá bom ou tá ruim esse preço? Né? Então, você vai fazer uma outra pergunta. Esse lucro, ele cresce? Cresce muito? Ou não? Ele é um lucro mais ou menos estável? A sua padaria não, tem esse lucro, mas ela não cresce muito mais. Se o lucro for estável, essa empresa vai ter um valor. Se o lucro não for estável, tiver um crescimento forte, o valor é outro, completamente diferente. Né? Crescer 30, 40, 50% ao ano. Mas a resposta base para um tipo de pergunta dessa a resposta é X vezes o lucro anual, tá? Então você está disposto a me pagar X vezes o lucro anual daquela empresa, tá? E que X é esse, né? Como é que a gente entende quantas vezes que você teria que me pagar, né? Então, se lucra 100 mil, né? Você tem que me pagar 200, 300, 400, 500, 1 milhão. Quanto você deveria me pagar por esses lucros aí da empresa? Digamos que o lucro ele não cresça, que ele fique, ele reponha só no máximo a inflação. Então a gente vai tentar ver agora isso. A gente vai falar um pouco de renda fixa, para a gente fazer algumas comparações. Então, os ativos de renda fixa são os ativos de mais baixo risco, principalmente os títulos do Tesouro. Então, a gente utiliza eles como base de comparação. Então, se você investir com o menor risco que existe, qual o rendimento que você vai ter, e a partir do menor risco, você começa a precificar os outros ativos de acordo com o que o risco vai crescendo. Então, a gente tem hoje, né, uma taxa Selic aí de 12,75% ao ano. E a gente tem, né, Tesouro IPCA próximo a IPCA mais 6. A gente vai arredondar, tá? Deve estar alguma coisa próximo disso, não exatamente isso.
Isso, né, tanto a taxa Selic a 12,75% ao ano, quanto o Tesouro IPCA a IPCA mais 6, é o nosso custo de oportunidade. O que significa isso? Né? Eu vou deixar de investir nisso para colocar o dinheiro em outra coisa. Então, essa outra coisa tem que ser melhor do que isso, porque, como vai ter mais risco, né, você vai ter que ser melhor remunerado para correr esse risco. Então, digamos que essa empresa, né, essa padaria, ela continue assim por um ano, que a inflação seja de 4% ao ano. Tá? Qual que seria o ganho real, né, da taxa Selic nesse ponto, a 12,75% ao ano, a IPCA, né, a IPCA mais 6%, quanto que seria o ganho real? Quanto que você ganha realmente descontado, né, a inflação e os impostos? Então você vai pegar o Tesouro Selic, e aqui é uma conta bem rápida, né, não é a conta certa, porque você não pode diminuir, você tem que, quando você vai fazer diminuir percentuais, você tem que, na verdade, dividir, né, somar um. Então, é uma conta um pouco diferente. Aqui é um arredondamento, tá? É só para fins didáticos. Então, você tem o Tesouro Selic de 12,75, que paga 15% de IR. Né? Então, descontada uma inflação de 4, digamos que a inflação esteja 4, você vai ter 6,6% ao ano. Então, isso aí é o ganho real. Você tem o 12,75, tirou 15% de imposto, que todo Tesouro Selic ou CDB, com base no CDI, ele paga imposto. O imposto mínimo é 15%. Então, você está descontando a menor alíquota. Vai ficar 6,6 depois de descontado em uma inflação de, digamos, de 4. Tá? E o Tesouro IPCA? Então, é o IPCA mais 6 que a gente falou. Né? Então, digamos que o IPCA esteja 4, a inflação está 4, você ganhou 6 a mais, deu 10 ao todo. 4 mais 6, 10. Você desconta 15% de imposto também com relação a isso. Então, o 10 menos 15% dá 8,5. 8,5 menos o 4 da inflação, porque essa inflação ela também é tributada, né? Você tem o tributo sobre a inflação, vai sobrar 4,5. Então está ali, ó. O Tesouro Selic está uma condição melhor hoje em dia, se bem que ele vai estar caindo, né? Do que o Tesouro IPCA, tá? Então vai ficar ali entre 4,5 e 6 de ganho real por ano. E aí a gente tem outros ativos aqui, por exemplo, o fundo imobiliário, fundo de infraestrutura. Nos FIIs e nos FIINFRAs, né, e alguns outros ativos, você também tem um retorno real, né, expectativa um pouco maior do que a renda fixa. Você tem um pouco menos risco do que as ações, por exemplo, muito menos risco do que um negócio próprio, mas você vai ter um retorno também menor. Maior um pouco do que a renda fixa, mas menor, né, do que a renda variável e do que negócios próprios. Então, digamos que aí que você tem uma taxa, né, e agora a gente tem a taxa de Selic, ela não está mais crescendo. Né, do 75, agora o viés é para baixo, ela está diminuindo. Então, como essa taxa Selic está diminuindo e não crescendo os lucros, né, à medida que a renda fixa perde atratividade, a renda variável ela começa a ganhar atratividade. Então, além desse rendimento dos FIIs e dos FIINFRAs, né, nesse determinado momento, agora a gente vai ter ganho de capital, valorização do ativo, né, tem outras conversas aqui que a gente deveria levar em conta, mas a gente está só levando em conta só essas contas, não vou levar em conta variação de taxa, quanto você vai ganhar com valorização de ativo, nada disso, tá? Então, o fundo imobiliário, né, o FINFRA, você tem que ter um spread para o Tesouro IPCA, né, que é a NTNB. Embora essa parte da isenção do IR já supra uma boa parte dessa necessidade, porque o fundo imobiliário, a gente tem isenção de IR no rendimento. Então, digamos que um FII de tijolo distribuiu 6 ou 7% ao ano. Né? Você não paga imposto de renda em cima desse rendimento que você recebeu. No Tesouro IPCA, não. Você tem IPCA mais 6, você soma os dois IPCA mais o 6, deu 10, desconta 15% de imposto de renda. Então, o 6 virou 4,5. Né? Então, se você for pegar, né, um FII de tijolo com dividendo de 6% ao ano, né, você já tem 30% ali de spread líquido, porque aquele 6 vai ficar na sua mão mesmo, você vai receber os 6 naquele ano, e a inflação vai ficar no tijolo. O Tesouro IPCA+, né, o IPCA mais 6, quando você for resgatar esse dinheiro aí, você paga o imposto de renda em cima, tanto da parte principal, que é o IPCA, quanto da taxa, que é o 6. Né? Você vai pagar o imposto de renda nas duas coisas. E um dividend yield de 6,75, por exemplo, num fundo imobiliário, ele já tem um 50% de spread em cima dessa taxa, né, do Tesouro Direto, que vai sofrer a redução do imposto de renda. Então, o papel é um pouco diferente de tijolo, no caso do fundo imobiliário. Por quê? Porque o FII de papel ele vai te pagar inflação junto com o rendimento, né, com juros, e os dois são isentos.
Então você recebe tudo, a sua cota não se valoriza e você recebe tudo já isento de imposto. No fundo de tijolo é diferente. O dia que você recebe o rendimento todinho isento, mas o dia que você for vender a cota, a diferença de inflação, você vai ter que pagar esse imposto. Né? Então tem essa diferençazinha. E no FII Infra, tudo é isento, tanto o ganho de capital, né, quanto esse rendimento que você vai ter. Então você já tem uma rentabilidade um pouco melhor, né, do que, teoricamente, né, ela vai ficar um pouco melhor do que a renda fixa. E tem que ser porque ele tem um pouco mais de risco, lógico, né? Tem mais risco do que a renda fixa, então ele tem que ter uma rentabilidade também um pouco maior. E as ações, né, as ações de empresas. Então, com essa taxa de juros mais elevada, a relação de preço-lucro, né, quanto que você vai pagar pelo lucro daquela empresa, tende a ser mais baixa também. Então, taxa de juro alta joga o preço das coisas para baixo. E essa relação de preço-lucro, quanto que você paga, né, pelo lucro da empresa, ela também vai ficar uma relação menor. Então, algumas empresas, inclusive grandes bancos hoje, eles estão com um preço-lucro que vai de 5 a 10 vezes na bolsa. Então você tem, já teve Banco do Brasil, já teve alguns bancos ali 5, 6 vezes lucro, outros 9, 10 vezes o lucro. Então você tem, né, mais ou menos uma precificação entre 5 e 10 vezes. Né? Então o que você tem que saber, por exemplo, para precificar o negócio da padaria? A padaria, né, ela, se você for pegar hoje, aquela relação que eu passei para você, eu vou vender por 500 mil essa padaria que lucra 5, que lucra 50, né? Então 500 por 50 é 10 vezes. 10 vezes, né, ela está com menos do que o CDI. O CDI com 12% ali de 12 e pouquinho, né, ele está com uma relação bem melhor, né, do que a padaria. Então a padaria está muito cara por 500, se ela não crescer. Então a padaria ela vai sair mais cara do que alguns grandes bancos também. Por isso, né, que a gente faz a comparação dos negócios físicos, né, com outros tipos de negócio, com custo de oportunidade, investimento em bolsa, investimento em renda fixa. Tudo isso ele está dentro do mesmo pacote. É um custo de oportunidade de você aplicar o seu dinheiro em algum investimento. Então, a nossa padaria, vamos voltar para ela. Bom, se grandes empresas têm uma relação preço-lucro entre 5 e 10 atualmente, e está em bolsa de valores, é uma coisa que tem muito mais seguro, né, tem uma segurança muito maior para você investir em uma empresa de capital aberto, que publica todas as demonstrações financeiras. Então, se você tem mais segurança para investir nisso, essa empresa que você tem menos segurança, de capital fechado, você não conhece muito bem as contas, né, não sabe, tem um risco muito maior dela quebrar, você tem que pagar menos do que isso, menos do que 5 a 10. Então, talvez, né, uma relação entre 2 e 4 vezes fosse mais apropriada para esse tipo de negócio. Então você vê que você vai tendo bases, renda fixa, fundo imobiliário, ações de grandes empresas, você entende quanto que é o lucro que aquilo ali vai te dar, para depois você chegar num outro negócio, né? Um negócio, por exemplo, um negócio próprio, como o caso da padaria. Então, se essa relação aqui entre 2 e 4 vezes, isso é um chute, né? É um chute, é mais de forma didática, e vai ser alguma coisa talvez em torno disso. A nossa padaria, que lucra 100 mil por ano, né, se o crescimento de lucro dela não for muito forte, ela deveria valer ali entre 200 e 400 mil reais, né, o valuation dessa padaria. É isso, se não houver um forte crescimento, né, senão a história vai ser completamente diferente. Então, a gente vê que esses exemplos, né, quando você faz comparação entre diversos tipos de ativo, você tem que entender a lógica de cada um deles. Então, a primeira coisa que você tem que entender, renda fixa, ela é o mais baixo risco, principalmente títulos do Tesouro. Então, título do Tesouro Direto, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, eles são o mais baixo risco. A partir disso, né, você vai precificar outros ativos, né, ativos que têm uma mecânica parecida com isso, por exemplo, fundo imobiliário, FII Infra, que paga a inflação mais uma taxa. Essa taxa da NTNB, ela é menor, então, do que o de fundos privados, né, fundo imobiliário, FII Infra e outros fundos. Então, elas têm que ter um spread para essa taxa. Quando você vai para ações, né, tem a relação preço-lucro que as empresas elas são negociadas em bolsa. Então, se você tem lá uma empresa, por exemplo, a 5, 6 vezes em bolsa de valores, é uma empresa que não cresce muito, né, que tem um lucro mais ou menos estável. Quando você tem um negócio próprio, né, uma padaria, alguma coisa assim, que também não cresce lucro, né, que está mais ou menos estável, ela tem que custar menos porque ela tem um risco maior. Então, essa é a lógica de você precificar um tipo de ativo. Né? Então, você começa com renda fixa, né, e você termina lá em renda variável, um negócio próprio. E a renda fixa, como é que ela é precificada? Ela é precificada olhando o que está acontecendo lá fora, nos Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos
né, os títulos do Tesouro americano, eles são a base de quase tudo. Se você colocar uma taxa muito baixa aqui, todo mundo tira os dólares aqui e investe lá nos Estados Unidos. Então você tem os benchmarks, né? Então o Tesouro Americano ele vem aqui para o Brasil. Aí a gente tem uma taxa aqui no Brasil do risco Brasil. Então tem que ter uma taxa um pouco melhor do que a dos Estados Unidos, porque a gente é um país mais arriscado. Aí, a partir da renda fixa, você vai precificar fundo imobiliário, FII, frações, negócio próprio. Né? Então existe toda uma lógica por você fazer a precificação de ativos dessa forma. Tá? Então o vídeo de hoje era isso, para a gente ensinar a lógica de como se precifica ativos. Né? E é lógico que a economia, essa questão de taxa de juros, tem um monte de coisa que influencia. Né? Então, eu peguei só uma janela de tempo, né, com essa nossa taxa de juros atual, com a inflação, com essas coisas projetadas, mas cada época é de uma forma diferente. Aprenda hoje só a lógica por trás desse pensamento. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí, né, o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. A gente tem também nossos relatórios de fundos imobiliários e de FII Infra, que estão aqui embaixo, o link está aqui embaixo, né? Minhas mídias sociais, Instagram, né? Tem o Instagram, tem o Twitter, né? Que tem o link aqui embaixo. E é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Tá? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.